Metsuyan, Shalom, Braha, Shalom Lekulam, muita alegria, queridos, sejam bem-vindos, Potei Ateaderra, abram as portas, estamos no 5º capítulo. O 5 é o rei é um das letras dos otiot do Shem Hashem, Yud Kei Vav Kei, o rei, e aqui nós temos Binyan, Irad Ve'achavá Ve'kinyan Mitzvot. Nós temos aqui o Kinyan, o que é o temor, o amor, de acordo com o pensamento do Gaon de Vilna, nesse aspecto de purificação, da lapidação do nosso interior, das nossas características pessoais, as nossas Medot. Sejam bem-vindos, Even Shelemah. Então, existe algo muito interessante, que são etapas do conhecimento, e vocês vão perceber que nessa escada, que é a etapa do conhecimento, o Gaon de Vilna, ele vai apertando mais, um pouco mais, no caso, esse conhecimento e o sentido de aperfeiçoar, ou seja, quando você está fazendo musculação, você começa sem peso, 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, da mesma forma a Torá aqui do chá, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, isso tudo no sentido de fazer um crescimento pessoal para cada um de vocês. Nessas etapas do conhecimento, vem uma pergunta que podemos fazer. A pessoa que Afelpi, Sheatorah Mitzvot, Etzman, Ahuvim, Vetuvim, Lifnei Hashem, Meod, aquela pessoa que ela coloca esses mandamentos tão especiais, tão amados ao Boreolã. Ela precisa, ou deve, ou pode estudar sem ser de forma lishma. O que significa lishma? Lishma é com toda a tua intenção, com todo o teu coração, ou seja, a pessoa faz sem querer. É melhor que ela estude sem querer, que dessa forma ela vai chegar até o querer, que são etapas desse processo do conhecimento. Essa é a primeira etapa. A etapa de levar a criança a estudar, do pai chegar e abrir um livro, começar a contar uma história de um tzadik, falar uma alahá, qual a brahá que se toma, que se faz ao tomar uma água, por exemplo, e a brahá posterior, essas são etapas. Mas da mesma forma, o Gaon de Vilna, ele fala que aquele que quer se apegar com Kadosh Baruch Hu, ele tem que ter Kavaná. Na sinagoga de Belém, na Shah HaShammai, lá perto onde está o Parohet, onde está as vestimentas da Torá, onde se guarda a Torá Kedushá, que é o Arão HaKodesh, do ladinho tem algo muito bonito. Yesh Tefilá, Yesh Kavaná. Em Kavaná, em Tefilá. Então, para poder ter uma Tefilá, ou seja, poder ter esse serviço divino de poder fazer uma Tefilá, uma oração, tem que ter Kavaná. Então, o Gaon Divino traz para a gente que Torá o Mitzvot Yesh Beyad Be'adam Le'amishi. Então, a Torá e o Mitzvot, para cada ser humano, para a humanidade, ela tem que continuar com esse amor interno. Entretanto, a pessoa tem que fazer isso sem ser de uma forma mecânica. Ou seja, por mais que se crie inteligência artificial ou a China desenvolva grandes robôs, existe um sérgio maior que é criado pelo Boreolã, que está dentro de você. Esse sérgio também tem uma Neshama que vai controlar os robôs, que vai controlar a inteligência artificial. Assim como a gente teve a Revolução Industrial, a gente vai ter também a Revolução Tecnológica, e assim a gente vai continuar com essas revoluções. Mas você, do outro lado da tela, vai continuar com essa nefesh, com esse sérgio, com esse conhecimento. E é o que o Gaon de Vilna fala para a gente, que a gente tem que ter e desenvolver isso. Ele é muito duro, e eu uso uma linguagem que ele é mais harif do que urif, ou seja, ele é mais rápido, mais quente, mais apimentado do que um comentarista, que foi um dos mestres do Rambam, o Sefaradi, que ele traz para a gente que possuir bons atributos e não cumprir mandamentos, ou seja, a pessoa que consegue estudar uma Torá, abrir uma Guemará, ela se veste bem, ela vai na sinagoga, mas ela não tem dere eretz, ela não deixa de pensar no ser humano, na sua família, fora da sua família. Se ele não tem dere eretz, se ele não trata bem a pessoa, ele usa, inclusive, uma linguagem muito forte, é como fosse um porco com um focinho de ouro, com um brinco de um focinho de ouro. Isso é um atributo que mostra que é algo tamê, querendo colocar algo taró, ou seja, algo que é impuro, querendo colocar uma coisa pura. Mas a Torá, e aí vem uma coisa muito bonita,
ela purifica. Entretanto, o Gaon de Vilna fala que uma pessoa sem Derech Eretz, ele usa uma linguagem muito forte, ele fala que uma pessoa sem Derech, que ela quer aprender a Torá, ela não está alimentando a Torá, está alimentando a Sitra Ahara, o outro lado, o lado negativo. Esse não é o pensamento do Talmud Yerushalmi, mas é o que traz a tradição lituana, nesse sentido, daí a importância de ter Midot Tovot e boas características. E para que a pessoa seja Yesodi, ou seja, tenha fundamentos, ele traz para a gente sobre a importância da Teshuvah, da Tzedakah e também o fato de poder romper toda e qualquer erva daninha através da Tzedakah, através também do ato da Teshuvah. Vocês acompanharam no decorrer dos Masertot, Ben Dodaya, Maseret Avodah Zarah, que ele faz Teshuvah. Nós temos um termo que é utilizado no Shulchan Aruch para quem estuda Yoredeah, isso verreta, aquilo que é permitido, que é proibido, uma permissão ou uma condição, que é um terço ou metade do cozimento, que é Mahai Ben Drossai, que era um ladrão, que ele fez Teshuvah. Qualquer pessoa pode fazer Teshuvah e ele pode transformar essa negatividade em algo maior. Eu acredito que vocês, todos, cada um de vocês conhece o Hagaon Rabbi Moshe Feinstein, uma sumidade no que seria as Asgarrot em relação a Kashrut. Rabbi Moshe Feinstein, aonde ele passava, Israel queria entender o que ele estava estudando, qual era a Lahá que ele discutia. Ele tem uma série de tratados, uma literatura chamada Igrot Moishe, que ele traz sobre os dinim, ou seja, os julgamentos dele. E um dos alunos dele relatou que o pai queria estudar Guemará, mas o pai não teve hinur, ou seja, não teve educação. Ele falou, tenha paciência com seu pai, sente com ele, não importa quanto ele vai lutar para aprender um daf de Guemará, ou seja, o lado A e o lado B, mas estude com ele. E ele via que o filho às vezes fazia uma festa porque terminava um tratado, ele ficava triste porque ele lutava para poder entender um Rashi, para poder entender um Tosfot, que são comentaristas. De repente ele falou assim para o filho, liga para o teu professor, para o teu mestre, fala para ele que eu quero fazer também um Siyum. Ele falou, pai, assim um filho, o senhor não terminou nenhum tratado, o senhor terminou uma página com muita luta. Depois de meses, ele falou assim, liga para o teu mestre. Ele ligou então o aluno para o Moshe Feinstein e falou, claro, vamos fazer uma festa. Óbvio que pela tradição ele não fez um Siyum, mas o Rabbi Moshe Feinstein fez uma Seudah Hagigah, uma rodar de agradecimento por esse dia tão especial. E o pai dele ficou tão feliz. No final da festa, o Rabbi Moshe Feinstein voltou para sua casa nos Estados Unidos. Passou mais algumas horas, passou mais ou menos como fossem 2 dias, ele liga o aluno para o mestre, e o Rabbi Moshe Feinstein fala, que bom que seu pai terminou um daf, olha que coisa bonita, você teve paciência com ele, Savlanut. Aquele que tem Savlanut com os pais, que Buda Baem, e também é uma Toladá, ou seja, uma variação, é honrar os mestres. Ele fala, Rabbi Moshe Feinstein, meu pai faleceu, então ele fala Baruch Dayan Haemet, né, que é o que devemos falar quando a gente escuta uma notícia negativa. E ele falou assim, ele deixou uma carta dizendo que queria que você fosse fazer a levaia dele, ou seja, que você fosse falar as palavras para ele naquele momento que ele fosse ser enterrado. Imagine nos Estados Unidos uma pessoa simples ia ser enterrado. O Rabbi Moshe Feinstein falou que ia naquele cortejo, então todos os Hasidim, Haredim, todos os estudantes de Kashrut foram tentar entender quem era aquela alma. E no momento da levaia ele se levanta e fala, Arabotai, eu quero que vocês entendam que eu conheci uma pessoa tão especial que conseguiu ganhar Olam Rabá apenas com Daf de Guemará.